Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. E eu sou o professor Justino e essa é a nossa terceira aula do nosso curso de Gestão Democrática Escolar. Combinados e combinadas? Então simbora! Se você ainda não assistiu às outras duas, é só acessar a nossa playlist de Gestão Democrática e aí você vai acompanhando a aula 1, a aula 2 e esta que é a aula 3. Beleza? Então olha aqui, nós estamos na nossa aulinha número 3 e qual vai ser o tema dela? Puladinho. A gestão democrática e a direção escolar. A direção escolar e a gestão democrática, você escolhe a ordem que fica melhor para você. Quem vai nos ajudar hoje nesse debate? A nossa diretora. Não vai ser o Justininho hoje, quem entra em cena é ela, a Justininha. Justininha, cola aí com a gente. Essa é a Justininha. Eu sou o professor Justino e aqui está o meu Instagram para você se inscrever. Se ainda não é inscrito também no meu canal, se inscreva, vamos acompanhar. Gestão Democrática é o tema de hoje, junto com a nossa diretora Justininha. E aí, hein? Qual será a relação entre o gestor, a direção e essa questão da gestão democrática? Será que todo diretor de escola é democrático? Será que se eu votar para diretor, o simples fato em que eu exerço o meu direito de voto, eu garanto que o meu diretor seja democrático? Olha aí a primeira perguntinha, hein? Eleições democráticas garantem democracia? Justininha, que é uma diretora democraticamente eleita, qual é a sua resposta? O simples fato de um diretor ou de uma diretora serem eleitos não garante uma gestão democrática. Ué, não, peraí, não entendi. Mas eu votei no cara, se eu votei no cara é democracia. Opa, volta lá nas duas últimas aulas. Volta lá atrás. Na verdade, o ato de você votar é um dos elementos que compõem a noção de democracia. Mas agir democraticamente está muito além de só votar. Está em sua postura, está em uma ação que seja prática e cotidiana, de respeito às liberdades, de respeito à diversidade e à pluralidade. Talvez esses elementos combinem em uma gestão democrática. Então, muito cuidado, hein? Ah, minha escola é democrática porque teve eleição. Cuidado com essa afirmação. Não é mesmo, Justininha? Você já disse para nós que não, né? Realmente não existe uma relação direta em que você possa colocar. Olha, então eu fui eleito ou eleita, então eu sou democrático. Não, pode ser que esse seja o único ato democrático de toda uma gestão. Não é verdade, Justininha? O que será que você poderia contribuir conosco, Justininha, para falar sobre a questão de uma gestão democrática ter sido eleita, de uma gestão ter sido eleita, mas nunca será democrática? O que você pode considerar para nós? Opa, olha aí que bacana que a Justininha trouxe, hein? Não é democrático porque uma pessoa eleita e o grupo que a suporta sejam sujeitos patrimonialistas. Já falamos sobre patrimonialismo, né? Vai ter de novo aí o link, se não tiver, você procura no meu canal, um link sobre uma aulazinha de patrimonialismo, que é a confusão entre o público e o privado, em que uma pessoa assume uma função pública, mas entende aquele espaço público como sendo um espaço de uso individual e privado. Isso impede muitas vezes uma gestão de acontecer de forma democrática. A ideia de que se eu sou diretor, a escola é minha e ela acontece do jeito que eu quero, né? Sendo que o gestor não é para fazer as coisas como ele quer, mas um gestor é alguém que deve ouvir a comunidade e ser um sujeito que consegue sintetizar esse movimento da comunidade escolar e colocar isso em movimento. Esse é um excelente gestor democrático, né? E não é fácil, hein? Não é fácil. Clientelismo. Isso aqui acontece muito, principalmente onde não tem eleição. Mas pode ter eleição e acontecer de novo.
Qual é a ideia do clientelismo? Isso está ligado ainda à República Velha no Brasil, hein? Se quiser ver isso, tem a minha aulinha no canal também sobre República Velha. A ideia é a seguinte, o diretor é indicado, prefeitura acontece muito. Até a Carta de 1988, isso era ainda mais comum, que os diretores das escolas fossem indicados. E aí, se o político lhe indica como gestor da escola, é como se você se tornasse um cliente dele. Quer dizer que ele lhe deve favores. Então você gere a escola não no sentido de construir republicanamente um espaço democrático, mas de construir aquele espaço como um ambiente de influência daquele político. Você se torna um cliente. Entendeu? Muito bem, Justininha, gostei dessa. Comunidade passiva. Ué, de que adianta? A única ação democrática e ativa de uma comunidade é ir lá e votar. Depois que terminou o voto, ninguém mais faz nada. Você chama para uma reunião, ninguém aparece. Mas aí também tem outra, né? Às vezes você chama para a primeira reunião, todo mundo fala, o diretor decide o que ele quer. Ué, então de que adianta a reunião se vai ser do jeito que ele quer? Então, na verdade, esse é um processo de construção. Mas se a comunidade escolar não participa, também não tem gestão democrática. Democracia é ensinada. Não adianta eu chegar e falar assim, somos democráticos. Isso não significa nada. A democracia precisa ser ensinada e aí entra como um tema transversal nas disciplinas, mas também como uma prática cotidiana da escola, dos profissionais que ali vivem. E claro, se o gestor é aquele elemento que figura como um centro da organização escolar, a postura democrática dele é muito importante. Muito bem, Justininha. Esses aqui são os elementos que atrapalham muito uma gestão democrática e que, portanto, nós, que somos sempre gestores de algum ambiente, que nós tenhamos muita visão e cuidado para não cairmos nesses alertas aqui da Justininha. Muito obrigado, Justininha. Valeu pela lembrança, hein? Hoje você tá faladeira, hein? Oh, tem mais uma. Você queria fazer uma consideração? Tudo bem, Justininha. Pode fazer mais uma consideração. O que você quer falar para nós? Processo eleitoral é interessante, faz emergir críticas e discussões. Porque você poderia perguntar assim para mim, ó. Excelente, Justininha. Você poderia falar assim, ué, não, professor, então, se democracia não leva a nada, se o clientelismo no Brasil é muito forte, se a noção de patrimonialismo é quase que estrutural e a comunidade é passiva, para que então que eu vou fazer eleição? Se a eleição em si não me garante uma gestão democrática. Mas essa colocação da Justininha é muito massa. Mesmo que esses processos não ocorram, mesmo que o diretor que vença, tem aqueles processos às vezes de lista tríplice, né? Depois coloca aí para mim como que é o processo de escolha nas instituições que vocês estudam, ou que vocês trabalham, ou que já estudaram. Coloca aí para mim, né? A gente deve ter gente do Brasil inteiro assistindo aí. Coloca para mim como é que é, até pra gente ter uma ideia, né, de como que isso tá hoje no Brasil. Porque mesmo que esse gestor, esse diretor, não tenha sido eleito pelo voto, ou que tenha sido eleito, mas ainda assim é um cara patrimonialista e clientelista, mas o próprio processo da chamada eleitoral provoca debate e discussão. E isso já é o começo, isso é um início para um bom debate e para o avanço de uma gestão democrática. Combinados? É isso aí, Justininha. Tem mais alguma coisa para falar? Só isso? Então beleza. Por mim também está ótimo. Compreendeu? Pensou essa relação entre a gestão democrática e a direção escolar? Não é o fato de ter sido eleita que garante que ela seja democrática. É a forma como ela age e como ela concebe o ambiente escolar. Eu diria que a eleição é um passo muito importante, mas não é o único. A comunidade precisa demandar uma gestão democrática e o gestor ter a democracia como um princípio. Tranquilos? Espero que tenham curtido. Essa foi a nossa aulinha número 3 sobre a direção escolar e a gestão democrática. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um debatezinho. Eu sou o professor Justino. Se inscreve no canal e a gente se encontra.